Eu queria começar aqui, até porque quando a gente começou a divulgar o live, né, já foram surgindo, sempre tem aquele cara que é um pouco mais apressado, né? Então, o pessoal foi mandando umas dúvidas um pouco antes, né, de começar o live e tal, a gente foi analisando tal, as perguntas, e uma delas razoavelmente comum e é algo que eu sinto que às vezes a gente não consegue explicar tão bem, tá? Então, acho que é uma oportunidade para explicar isso melhor, que é a grade de newsletters da Empíricos, né? Então, a gente tem bastante conteúdo gratuito de qualidade, né? Não é aquele gratuito que não serve para nada, né? A pessoa te dá de graça porque é uma merda, né? Não, é um gratuito legal, eu acho. As pessoas que escrevem, fazem, pesquisam para publicar esse conteúdo gratuito, de fato, fazem um trabalho excepcional aqui, né? São algumas das melhores cabeças da casa. Então, eu queria ter essa chance aqui, antes da gente começar formalmente a sessão de perguntas e respostas, de explicar para você como é que estão definidas as newsletters da Empíricos, né? Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante, quem escreve e que tipo de newsletter é publicada a cada dia, tá? Então, a gente primeiro tem aquele arroz com feijão, né? Todo dia, se você chegar no restaurante, tem aquele prato ali maravilhoso, garantido, que é o que a gente chama de Day One, tá? O Day One é uma newsletter escrita pelo Felipe Miranda, né? O Felipe Miranda que fundou a Empíricos comigo, né? Eu, ele e o Caio. Então, a gente é amigo de longa data, né? E está na Empíricos desde o começo, desde 2009. Eu sou suspeito para falar do Felipe, ele senta bem do meu lado aqui, um amigão meu, né? E ele é um cara que acho que consegue escrever como poucos, né? Assim, consegue escrever uma newsletter diária. Se você ter ideias boas todo dia para escrever, assim, é uma das coisas mais difíceis, né? Eu lembro quando eu escrevi o Mercado em 5, né? Que era uma newsletter depois do almoço, é super difícil você ter ideia todo dia, né? Você está animado todo dia para escrever. Tem dia que você não quer escrever, que você quer ler, né? Ou quer jogar futebol, sei lá. E o Felipe é um cara assim, extremamente disciplinado, chega aqui 6 horas da manhã, né? Começa a escrever todo dia. Posso garantir para você que é um dos nossos, assim, uma leitura indispensável no mercado, né? Todo mundo do mercado lê essa newsletter, o Day One, e ela tem esse nome justamente porque a ideia do Felipe, né, que ele copiou do Jeff Bezos aí, né, o presidente da Amazon, ele não tem vergonha nenhuma de falar que copiou, porque a gente tem que copiar o que é bom mesmo, né? Mas é esse sentimento de que no mercado todo dia é dia de jogo e você deve encarar todo dia como o primeiro dia, né? E é assim que a gente tenta encarar a própria Empíricos como negócio, né? Então, por isso esse nome do Day One, tá? E eu acho uma coisa muito legal dessa newsletter que o Felipe consegue. Não é uma newsletter densa de mercado financeiro que você precisa entender de economês ou de financeis para saber o que está rolando, né? O Felipe é um cara que ele consegue ligar muito a linguagem do cotidiano, tudo que ele aprendeu, tudo que ele estuda, ler com coisas, com ideias de mercado financeiro, né? Ideias, inclusive, algumas mais para você aprender, outras para você aplicar mesmo, né? Ganhar dinheiro com aquilo. Então, esse casamento do cotidiano, da filosofia, né? Da economia, finanças, eu acho que ele é sintetizado perfeitamente nessa newsletter. Então, todo dia de manhã ali, 5, 10 minutos, você come aí esse arroz com feijão, né? Já chega preparado para entender o que está acontecendo no mercado e ter uma ideia boa, né? Vai te acrescentar aí nos investimentos ou para a cabeça, sei lá. Mas é uma newsletter realmente fenomenal e segunda a sexta-feira a gente manda toda manhã, tá? E aí a gente tem, além dessa newsletter diária do Felipe, as newsletters semanais, né, com uma frequência semanal. Então, só começando pela segunda-feira, né, como de praxe, essa é uma newsletter que eu mesmo escrevo, chama Grana Preta, né, uma newsletter em que eu costumo falar um pouco mais de ações, né, foi como eu comecei minha carreira no mercado, né, como analista de ações, o foco mais em ações. Às vezes eu até falo um pouco de outros nichos do mercado, ou mesmo algumas coisas um pouco mais abstratas, conto umas histórias, etc., mas com foco um pouco maior em ações, tá? Então, este é o Grana Preta, costuma sair, né, assim, sai toda segunda-feira, costuma ser no final do dia, né, entre 5 e 7 horas, tal.
Então esse é o Grana Preta. Aí na terça-feira, a Beatriz Kutait escreve o Bonds and Buys, né? Então a Bia, ela manja muito de produtos bancários, de finanças pessoais, né? Uma newsletter que é muito acompanhada, principalmente para um cara que entrou na Empíricos, conheceu a Empíricos, não necessariamente investe em ações, né? Ou em outros ativos mais arrojados, mas ele, obviamente, tem uma conta em banco, o gerente de banco está sempre oferecendo produtos bancários para ele, né? E ele quer ter mais informação, saber argumentar com o gerente, conhecer os produtos bancários. Nem tudo que tem em banco é ruim, tá? Algumas coisas são boas, então tem que olhar para essas coisas que são boas também, né? E jogar fora o que é ruim. E mesmo dicas de finanças pessoais, né? Coisas que você precisa saber ali para arrumar as contas, né? E ter uma relação melhor com o seu dinheiro para poder sobrar mais para investir, tá? Então essa newsletter da Bia também é bem legal, principalmente se você é um iniciante, intermediário ali no mercado. É uma newsletter que te dá alicerce para acompanhar todos os conteúdos da Empíricos, tá? Quarta-feira, a Luciana Seabra escreve A Hora dos Fundos, tá? Também acho que dessas newsletters semanais, uma das mais populares, né? Acho que todo mundo que investe em banco, em corretora, etc., tem pelo menos um fundo de investimento, né? Então, é uma newsletter que fala com praticamente todo mundo que se considera o que é um investidor, tá? Não tem como você ter um fundo de investimento, seja ele um DI, tá? Ou um multimercado, etc., e não ler essa newsletter, tá? Assim, é uma leitura necessária, um requisito. Se você tem um fundo de investimento, acompanhe essa newsletter da Seabra às quartas-feiras, tá? Uma newsletter bem legal. Quinta-feira é o Extreme Investment Ideas, né, do Ale. O Ale, que também até pouco tempo escrevia O Mercado em 5, né, um escritor de mão cheia. Essa é uma newsletter divertida porque eu não posso falar para você, né, ao contrário das que eu descrevi até agora, que ela tem um tema fixo. Né? Nesse sentido, ela é um pouco mais parecida com o Day One lá do Felipe. São Extreme Ideas nunca cabem numa caixa, né? Então o Ale, ele vai te falar de alguma ideia de mercado, pode ser qualquer tipo de ativo, qualquer mercado, etc. O que interessa é a ideia, né, o insight que você está pegando daí. Então, no Extreme Investment Ideas, aquela newsletter que você abre e lê para ser surpreendido de alguma forma. Você fala assim, putz, que legal, nunca tinha pensado nisso, ou nunca vi a renda fixa dessa forma, nunca vi o mercado de ações dessa forma, o que está acontecendo nos Estados Unidos tem a ver com o que está acontecendo no Brasil, etc. Também é uma newsletter muito legal, tá? Obviamente eu não vou falar que nenhuma é chata, porque senão já teria saído do ar. Todas são legais, né? E sexta-feira, essa aqui foi a última adição aí ao nosso cronograma de newsletter, que é um texto do Bruce, né? O Bruce, que é o responsável aqui pelas melhores ações da Bolsa, um cara que manja muito de ações, né? Inclusive ele paga pau do Warren Buffett, né? A gente fica zoando ele aqui, que o sonho dele era ser casado com o Warren Buffett, né? O cara só fala do Buffett, você vai almoçar com o Bruce, você não aguenta, né? O cara vai todo ano para as reuniões da Berkshire, né? Com os acionistas. Então e assim, o Warren Buffett merece, né? Não é só o Bruce que é apaixonado por ele, tem outras pessoas que também são, né? Milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, por causa do Buffett, o Bruce deu esse nome para a newsletter, né, que é os super investidores de Empiricusville, né, que na verdade é uma alusão a um artigo que o Buffett escreveu, né, que explica um pouco de onde ele veio, né, de onde ele aprendeu o value investing. E na verdade é uma metáfora que ele criou para falar assim, olha, tem gente que fala que o value investing, ou quem pratica o value investing, na verdade não passa de um bando de sortudos, né? Que o value investing em si não traz nada de especial, que isso é uma questão de sorte. Quando na verdade, assim, se é uma questão de sorte, talvez seja uma questão de sorte de todo mundo que nasceu nessa cidade aqui, né? Que é onde eu fui criado, a partir dos ensinamentos do Benjamin Graham, né? Então, na verdade, é uma ironia do Buffett, né? Tipo, se fosse só sorte ou só acaso isso aqui, como que esse acaso teria caído apenas nessa cidadezinha em que todo mundo foi educado da mesma forma, todo mundo segue os mesmos princípios e ganhou muito dinheiro em bolsa, né? Então, essa é a alusão da newsletter do Bruce
dos super investidores de Empíricos-Ville, né? A gente tenta ser também essa cidadezinha, metaforicamente, seguindo aí as ideias do Buffett, né? Não só do Buffett, mas a gente leva ele bastante a sério também. No sábado, a gente tem uma espécie de digest, né? Um resumão da semana. Então, o texto introdutório é do CEO aqui, o Caio Mesquita, que também fundou a Empíricos comigo com o Felipe, como eu disse, né? Então você tem esse texto introdutório aí, e depois o Caio apresenta alguns dos highlights da semana, os assuntos que estão mais quentes, né? Então às vezes se você não conseguiu acompanhar todo o conteúdo da Empíricos durante a semana, que é bastante coisa, como você está vendo, né? Eu não parei de falar ainda, você pode ler essa newsletter do Caio e ficar, putz, eu perdi algumas coisas, mas aqui estão os highlights e tal, foca nela, sabadão também, né? Tá ali na beira da piscina, tomando uma cerveja, putz, abre lá o celular, lê a newsletter do Caio e tá tudo resolvido ali, tá? E domingo, para fechar aqui a agenda semanal, a newsletter da Marília, né? A Marília é uma super expert aqui da casa em renda fixa, né? Então, ela, consegue falar, escrever sobre renda fixa de uma forma super prazerosa, super fácil de entender. A maioria, né, o mercado de renda fixa é muito maior que o mercado de ações, né? Então a maioria dos investidores começa investindo, inclusive, por vias da renda fixa, né? Então é outra newsletter que serve aí de alicerce para você se situar bem no mundo de investimentos, né? E muita gente acha que renda fixa é tudo igual, né? Como é renda fixa, é um negócio mais elementar, então não faz tanta diferença. Não é verdade, tá? Você pode cometer sérios erros com renda fixa e você pode ganhar muita grana com renda fixa também, e a Marília tem o mérito de explicar muito bem essa distinção, né? Tudo que você pode fazer com a renda fixa, ela é muito mais maleável, muito mais versátil do que você pode imaginar simplesmente pelo nome monótono, renda fixa, tá? Um negócio mais coxinha, não é verdade, tá? Então conheça a Marília aí aos domingos, tá? Então só para resumir, Day One todo dia de manhã, e as newsletters semanais, mais para o fim do dia, né? Então, Grana Preta, segunda-feira, eu que escrevo, Beatriz Kutaid escreve o Bonds and Buys na terça, Luciana Seabra, a Hora dos Fundos, na quarta-feira, o Alê faz o Extreme Investment Ideas na quinta, Bruce com os super investidores de Empíricos-Ville na sexta, sábado é o dia do nosso CEO Caio Mesquita, manda o 24/7, que é esse resumo semanal com os highlights, e para fechar a Marília falando de renda fixa no domingo à noite. Tá? Assim você tem uma visão geral de todo o conteúdo gratuito que a gente produz e envia para a nossa base aí de mais de 1,6 milhão de leitores, né? E obviamente, se você quiser escolher, eu quero receber só o do Bruce, só o da Marília, né? Só o da Bia, só o da Luciana, tal, você tem lá a opção nas próprias newsletters de escolher que tipo de conteúdo você quer receber, tá? Ninguém quer ficar enchendo o seu saco com coisas que você não quer ler. Às vezes é legal você dar uma olhadinha em algo que você achava que não tinha interesse, porque muita gente vem até a gente e fala assim, putz, eu achava que ações não era para mim, li a newsletter do Bruce e pirei, agora eu só leio o Bruce, né? Então às vezes se você não escolhe aquela newsletter, você nem se deixa surpreender por esse tipo de coisa, tá? Mas a gente tem lá um espaço que você pode escolher o que quer receber. Legal? Então, feita essa introdução, agora mergulhamos propriamente na fase de perguntas e respostas, né? Espero não ser muito bombardeado aí, talvez espero ser bombardeado, não sei, depende de como vierem essas dúvidas, né? Então, vamos lá começar. O Hamilton de Araújo está reclamando aqui, legal. Vamos começar por uma reclamação, então. Que a gente não temos muitos formatos para leitura em Kindle. Então, é verdade mesmo, Hamilton, eu não vou mentir nessa aí aqui falando que a gente está cheio de formatos. A gente tem uma área de TI muito parruda aqui na Empíricos, mas estamos avançando aí passo a passo no sentido de disponibilizar novos meios para que as pessoas consigam ler melhor nosso conteúdo. Tem um que quer ler no desktop, outro quer ler no celular, no tablet, no Kindle, né? Sei lá, impresso. E a nossa obrigação é atender o leitor, né? Assim, o nosso negócio
ele é totalmente focado no leitor, né? Não interessa o que é melhor para a Empíricos, não interessa o que é melhor para o leitor da Empíricos. Então, de fato, a gente tem uma série de iniciativas aqui, não posso estragar surpresas, mas para o segundo semestre, vocês podem esperar novidades em relação a multimeios, né? Ou seja, a gente tornar a Empíricos mais fácil de ler em vários diferentes canais, tá? Acho que vai ser uma surpresa legal para a gente e para o leitor também, né? Facilitar, como eu falei, às vezes você quer ler na beira da piscina, às vezes você quer ler no trabalho escondido do chefe, né? Quer ler antes de dormir e tal. Então a nossa obrigação é botar esse conteúdo da melhor forma possível, da forma mais apresentável na sua frente, independente do canal, tá? O Roberto Lima, hoje qual fundo multimercado se parece mais com o PRP? Já pensou em criar esse fundo? Tá? Rodolfo Amstalden como gestor. Bom, estou muito feliz com a minha carreira de analista aqui, né? Também tenho funções administrativas na Empíricos, não penso, né, jamais em ser um gestor, mas de fato o PRP, né, que é o Programa de Riqueza Permanente, que é o meu principal produto aqui na Empíricos como analista, ele replica, né, como assim, você não tem um gestor, mas você é o gestor de si mesmo, né, que combina muito bem com a nossa cabeça aqui, que é a própria pessoa física, o próprio investidor é dono dos seus investimentos, né, sabe o que fazer, o que não fazer, por conta própria, autônomo, independente, né, livre para tomar suas próprias decisões com o seu próprio dinheiro, né? A gente tem muito essa cabeça da livre-arbítrio, né? O poder com o indivíduo, né? O indivíduo tem que ter essa capacidade, responsabilidade e direito também de tomar suas próprias decisões. Se você analisar os mercados mais maduros, tudo está andando nesse sentido, né? Não só em investimentos, mas em qualquer outro, entretenimento também, trabalho, etc., né? E a gente também embarca nessa tendência, acredita muito nisso, tá? Então, de fato, não vou trabalhar como gestor, nunca você vai colocar seu dinheiro aqui para investir no fundo do Rodolfo, não faz sentido. Mas o PRP, ele monta uma carteira que te fala exatamente tudo o que você precisa comprar para carregar um investimento a longo prazo, né? Então, ele é feito para quem quer montar essa carteira e carregando ela ao longo da vida inteira, né? Então, quanto você precisa ter de renda fixa, quais ativos, quanto você precisa ter em bolsa, quais ações, fundos imobiliários, câmbio, proteções, opções, etc. Então, monta essa carteira e o assinante do PRP vai acompanhando a carteira e vai replicando, montando essa carteira ao longo da vida, tá? Então, esse é o racional aí. Próxima dúvida, Gabriel Rezende, é necessário muito dinheiro para investir na Bolsa? Essa inclusive, é uma questão muito frequente aqui, tá? E eu não sei se é por causa de Hollywood, histórico, né? Assim, o Brasil é um país que, mesmo em relação a pares emergentes, né? Ele ainda agora está avançando um pouco mais rápido, tal. Teve a crise que atrapalhou um pouco, agora voltou a dar uma acelerada nisso, mas é um país que ainda está conhecendo a Bolsa, se acostumando com a ideia, amadurecendo essa ideia, né? A Colômbia tem mais investidores na Bolsa do que o Brasil, tá? Por exemplo, né? De fato, você não precisa de... Bolsa não é coisa de rico, tá? Esse é o primeiro estigma da Bolsa, né? Não é coisa de rico, né? É coisa para enriquecer, né? Inclusive o rico já está rico, então sei lá, se ele quer investir em bolsa, talvez queira também, né? Mas eu acho inclusive que a bolsa faz mais sentido para quem quer enriquecer do que para quem já está rico, né? E também não é cassino, né? Nada a ver. E você não precisa de muito dinheiro para investir em bolsa. Se você ficar pensando nisso, você não vai investir nunca, né? Você deve começar com pouco dinheiro, tá? E aí multiplicando esse dinheiro, acho que assim, você tem que sair da bolsa com muito dinheiro, mas não entrar com muito dinheiro, tá? Esse é o caminho, tá? Assim, não filosofar muito em cima da resposta, eu acho que a partir de 3 ou 5 mil reais você já consegue investir, tá? E aqui o segredo você tem idealmente comprar um lote de 100 ações, tá? Você pode até olhar lá, a ação da Ambev está R$18, vou comprar uma ação com R$18. Tá? Os lotes de ações são negociados tipicamente
em padrões, em pacotinhos de 100, tá? Então, se você quiser comprar uma ação de R$18, na verdade você estaria investindo R$1.800, né? Então, com 1.800 você poderia já comprar um lote, sei lá, de 100 ações da Ambev, né? Mas tem a corretagem também, cada corretora cobra um tipo de taxa, tal. Então, para você aliviar o peso da corretagem no todo, né, tipicamente 3 a 5 mil reais você já consegue investir um grande leque de ações, respeitando o lote de 100 e fazendo com que o peso da corretagem seja muito leve, de forma a não atrapalhar seu investimento, né? Porque se você pagar uma corretagem muito alta logo de cara, isso vai afetar na veia a sua rentabilidade, tá? Então, 3 a 5 mil reais para começar, e também você começa pequeno, depois que você investe, você vai se interessar muito mais por aquilo, você vai passar a ler muito mais, né? Acompanhar o noticiário, as análises da empresa, e isso é mais importante até no começo do que o investimento em si, tá? Óbvio, faça um investimento consciente, você vai ganhar dinheiro com ele, se escolher uma empresa boa, né? Num momento bom, a um preço bom, etc. Mas essa questão do aprendizado nunca deve ser subestimada para a pessoa que está investindo em bolsa pela primeira vez, tá? Às vezes você vai pagar 3 mil reais para fazer um curso de bolsa, né? E pegar 3 mil reais e investir numa ação, você vai aprender muito mais investindo na prática do que simplesmente pagando um curso, né? E aprendendo apenas no campo teórico, né? Por isso que também a gente aqui na Empíricos tem uma enorme preocupação de fazer cursos que tenham um apelo muito prático, né? Para a pessoa que quer aprender o que está rolando mesmo, não ficar lá com apostila, aí você vai ter aula com o professor não investe em bolsa, né? Assim, como é que você vai aprender a investir em bolsa com um cara que não gosta de bolsa, né? E assim, parece bizarro, mas acontece bastante, tá? Legal. A próxima dúvida aqui do Danilo Alvarenga, né? O Danilo pergunta se ele pode perder dinheiro no Tesouro Direto, tá? Também uma dúvida bem importante, tá? O Tesouro Direto ele tem uma função super relevante no mercado, né? Acho que é um dos componentes aí que acabou chamando o investidor individual, a pessoa física, para o mercado financeiro, porque é muito fácil de investir e você tem acesso a um custo baixíssimo, tarifas baixíssimas a todos os títulos públicos, né? Inclusive, a Marília ela tem uma série aqui na Empíricos, né, que é uma das mais assinadas, que é focada em recomendações de tesouro, né, o Tesouro Empíricos. E ela tem um livro de renda fixa que ensina a investir no tesouro também, que é formidável, tá? Dá para perder dinheiro com tesouro direto? Sim, dá para perder dinheiro. Dá para ganhar muito dinheiro e dá para perder também, tá? É um mito você achar que não. Mas isso tudo depende de como você quer investir, tá? Então, assim, a circunstância de perder ou não dinheiro com o tesouro direto tem menos a ver com o tesouro direto e mais a ver com você. O que você quer do tesouro direto, tá? Se você quer comprar um título do tesouro e carregá-lo até o vencimento, tá? Então vamos supor que você quer comprar uma NTNB, né? Sei lá, com vencimento em 2035, né? Começando um projeto de longo prazo, às vezes um projeto de aposentadoria, às vezes você quer começar a construir um investimento que vá pagar a faculdade dos seus filhos a partir de 2035, né? E você, ao investir, vai saber lá a taxa oferecida por essa NTNB, né, que é um papel que te paga uma taxa mais o IPCA, né? Então um papel que a gente chama de indexado pela inflação. Ele vai te dar uma remuneração e essa remuneração é corrigida pela inflação para você ficar protegido da inflação a longo prazo, né? Então, se você comprar esse papel, você vai saber qual a taxa, e a inflação é o que será, mas independente do tamanho dela, você vai ficar relativamente protegido do impacto da inflação. E aí, carregando até 2035, as regras são essas, o jogo está combinado, você entra em campo e espera, tá? O dinheiro vai ficar rendendo até 2035, você pode receber cupons semestrais, que são pagamentos que esse título faz na sua conta a cada semestre, ou se você quiser o título principal, você carrega até o fim, chega lá no fim, saca todo o dinheiro e vai
curtir sua aposentadoria em Paris, né? Sei lá, assistindo o filho do Neymar estrear no PSG, ou paga a faculdade dos seus filhos, né? Em Harvard, sei lá. E beleza, fim da história, final feliz, né? Agora, se você quiser se desfazer desse título antes do vencimento, você pode ganhar muito dinheiro se o mercado virou a seu favor, ou perder dinheiro se o mercado virou contra você. Tá? E aí a Marília explica lá no Tesouro Empíricos que circunstâncias que podem fazer o mercado virar a favor ou contra você. Né? Então, as duas formas são permitidas. Mas, de fato, se você carrega um título do Tesouro até o vencimento, as regras estão dadas e a probabilidade de você perder dinheiro é menor. Tá? Se você quer realizar a sua posição antes, num período mais curto, né, no meio do caminho, etc., aí você tem que entender exatamente as forças que podem fazer com que o seu investimento suba nesse período menor ou caia. Né? E a Marília te ajuda muito bem a entender que forças são essas. Legal? Próxima dúvida do Ticiano Melo. Ele pergunta aqui um foco em geração de renda. Né? Qual a proporção ideal entre ações, o que a gente chama aqui na Empíricos carinhosamente de vacas leiteiras, né? E fundos imobiliários. Tá? Primeiro, para situar quem está aí acompanhando o live, né? E obrigado aí pela sexta-feira, fim de tarde, né? Você já está com a mentalidade de happy hour aí, mas firme e forte aqui aprendendo sobre investimentos. Né? Então, admirável a sua postura, mas eu mesmo estou tomando uma aguinha aqui, mas daqui a pouco eu vou mudar para o vinho. Né? Então, vamos lá. Enquanto isso, que o Renzão está dando risada aqui, porque ele gosta também de uma taça de vinho. Então, vamos situar aqui o espectador, né? A pessoa que está assistindo o live. Quando o Ticiano falou de geração de renda, ele está falando de geração de renda, isso é algo mais específico, né? Todo mundo gosta de renda, mas... Então, assim, tem 3 grandes formas de investir, tá? Tem a geração de renda, como bem situou aí o Ticiano. Tem o que a gente chama de construção de patrimônio, né? Você quer gerar um ganho de capital, você quer multiplicar o seu patrimônio, tá? E tem também o que a gente chama de proteção patrimonial. Se você já acumulou um patrimônio, você não quer que ele seja machucado, né, por eventos inesperados, você pode construir essa estrutura de proteção da sua grana. Né? Então você pode, em resumo, né, construção patrimonial, você quer tentar ganhar muito dinheiro. Geração de renda, você quer tentar criar fluxos para ter um pinga-pinga na sua conta regularmente, pode ser mensal, trimestral, etc. E a proteção patrimonial é um negócio já mais defensivo, mais coxinha, você quer garantir o que você já acumulou ao longo da vida, etc. Tá? Então, no foco específico da geração de renda, em que o Ticiano pergunta aqui, a proporção ideal entre ações e FIIs. Tá? Aqui, quando eu falo de ações vacas leiteiras, eu estou me referindo tipicamente às empresas que pagam dividendos. Né? Nem toda empresa da Bolsa paga bons dividendos, porque algumas são mais focadas em crescer. Se você está querendo crescer muito, você não vai querer pagar dividendo. Primeiro cresce, depois paga dividendo. Outras empresas geram muito caixa e já vão pagando dividendo, e esse dividendo vai caindo na sua conta. Tá? Eu não posso falar para você, Ticiano, é 40-60, né, ou 50-50, 80-20, tal, não é o caso, mas eu posso te dar algumas referências para você mesmo conseguir estimar essa proporção que seja ideal para o seu caso. Né? Primeiro, qual é a sua necessidade de renda? Você precisa de renda todo mês ou você precisa de renda uma vez por ano? Né? Normalmente, quem foca em geração de renda foca justamente numa frequência elevada de renda. Tá? Então, esse tipo de investidor quer, idealmente, uma grana caindo na conta a cada mês ou a cada 3 meses. Tá? Se você busca uma frequência maior, né, por exemplo, quero um dinheirinho caindo na minha conta todo mês, você tem que ter uma boa porção de fundos imobiliários na sua carteira. Tá? Porque poucas empresas da Bolsa pagam dividendos em base mensal. Né? Particularmente os bancos grandes são famosos por pagar dividendo todo mês, mas eles não pagam muito dividendo a cada mês. Tá? Eles até têm
uma rentabilidade de dividendos ok, mas não é um negócio excepcional. Tá? Já os fundos imobiliários conseguem te pagar uma taxa bem interessante de remuneração a cada mês. Isso faz sentido se você pensar, né? Quando você compra um fundo imobiliário, você está ficando dono de um pedacinho de um imóvel. Esse imóvel está alugado e a gente sabe que aluguel se paga todo mês. Né? Então, o aluguel que o fundo recebe, ele repassa para o cotista do fundo, para o investidor do fundo. Né? Então, se você precisa dessa renda mensal, o fundo imobiliário é mais legal para você. Tá? Você deve ter uma porção grande aí da sua carteira de geração de renda, né, em fundos imobiliários, pelo menos 50%. E aí você vai, não pode ter só fundo imobiliário também, tem que dar uma misturada ali, né? Então você tem, sei lá, 50% de fundo imobiliário e escolhe algumas empresas que pagam grandes dividendos, aí menos refém da frequência, porque a empresa vai te pagar trimestralmente, ou semestralmente, ou anualmente. Né? Então você foca nessas empresas que pagam um dividendo gordo, mas aí sem bitolar tanto com a frequência e deixa os fundos imobiliários pingando na sua conta todo mês. Né? Então os fundos imobiliários te ajudam com essa recorrência mensal e aí como você está bem amparado no seu mês a mês, você fica livre para ter uma versatilidade maior com as ações e assim é uma ótima, é o que a gente chama aqui de tática combinada, né, de renda, quando você junta os fundos imobiliários com as ações e consegue ter, por um lado, uma frequência alta mensal, por outro lado, mais liberdade para receber um dividendo ou um juros sobre capital próprio trimestralmente, semestralmente, anualmente. Tá? E aqui uma coisa muito legal dessa estratégia, primeiro, ela se retroalimenta. Né? Por que isso é legal? Você pega a renda que você está recebendo e usa a própria renda para investir mais nas fontes de renda. Então, percebe o conceito de bola de neve aqui? Né? Então, você está recebendo uma renda, de repente assim, ó, a renda que vem do fundo imobiliário é para pagar minhas contas. Então, ela eu não uso para investir. Tá? Mas a renda que vem das empresas, da outra metade do portfólio, eu uso só para reinvestir na carteira de geração de renda. Então, assim, dinheiro que está produzindo mais dinheiro. Tá? Então, você vai gerar cada vez mais renda por meio dessa retroalimentação. E o segundo aspecto super legal é que, assim, veja você que é meio que fácil você se aposentar com uma estratégia dessas. Né? Se você segue essa estratégia ao longo de anos, eventualmente, a renda que você recebe será mais do que suficiente para arcar com todos os seus gastos. Então, é como se fosse um segundo salário para você, entendeu? Tipo, você tem o seu salário hoje que banca os seus gastos, né? Então, vamos supor, você ganha lá seu salário, você ganha, sei lá, 6 mil reais e tem 4 mil reais de gastos. Então, está sobrando para você 2 mil reais por mês, certo? Você pega esses 2 mil reais, começa a construir essa carteira de geração de renda, tá? Essa carteira vai te dar uma renda a mais. Então, se você ganhava 6 mil só de salário, agora você está ganhando 6 mil de salário, mais 500 reais da sua carteira de geração de renda. Continua gastando 4 mil. Então, sobrou 2 mil do original, diferença entre o salário e quanto você gasta, mas agora tem mais 500. Então, em vez de investir 2 mil, você consegue investir 2.500. Só que investindo 2.500, você consegue comprar mais ativos de geração de renda. Então, você vai entrando num feedback loop, um ciclo virtuoso. Né? Cada vez gera mais renda, cada vez sobra mais dinheiro para investir, até que, você consegue arcar só com os investimentos com aqueles 4 mil que você gastava, e aí daí em diante tudo é alocado para investir. Né? Então essa é uma baita estratégia, assim, né? E é fácil de aplicar. Tá? É o que a gente chama de tática combinada. Né? Então você tem alguns relatórios aqui que são focados em ações de dividendos e juros sobre capital próprio. Né? O Vacas Leiteiras é um grande exemplo disso. E também tem o Vacas Leiteiras, que é feito aqui pela Ariane, né, com a ajuda do Sérgio Oba, e o Fundos Imobiliários, que é assinado pelo Daniel Malheiros. Então, se você assina esses dois relatórios, você consegue montar essa estratégia de tática combinada de renda. Legal? Agora o Pierre Xavier. Rodolfo, como você enxerga o futuro das incorporadoras
na Bolsa para os próximos 3 anos? Olha, Pierre, eu não sou economista que fica em cima do muro aqui, né? Depende disso, depende daquilo e tal. Então, vou te dar uma opinião, fica tranquilo. Mas eu não consigo ver o futuro, tá? Eu posso te falar o que eu tô achando, né, agora, se as incorporadoras estão caras ou baratas, né? E o que pode acontecer para ajudá-las, o que pode acontecer para atrapalhá-las. Agora, o que vai acontecer nos próximos 3 anos, de fato, eu não tenho essa bola de cristal. Beleza? Tranquilo. Cara, eu acho que é sim um bom momento para você se posicionar no setor imobiliário, tá? Óbvio que há boas ações e há ações nem tão boas assim, né? Algumas até inclusive são ruins. Então, setor imobiliário você precisa ser seletivo ali, ver o que pode ser melhor, o que é pior, etc. Tá? Mas olhando para o setor como um todo, eu acho esse momento favorável. Se você ler as capas de jornal, você pode ter uma impressão ao contrário da minha, né? Porque as manchetes de jornal hoje só falam coisas ruins do mercado imobiliário, né? Que a vacância está alta, os preços dos imóveis e dos aluguéis estão caindo, há muito estoque no balanço das incorporadoras, etc. Mas vamos concordar comigo que eu nunca conheci alguém que tenha ficado rico lendo jornais, né? Os jornais falam do que é óbvio, tá? Então você não vai conseguir investir simplesmente lendo as manchetes dos jornais, tá? O que está acontecendo? O mercado está virando, a Selic está caindo num ritmo rápido, talvez alguns gostariam que ela caísse mais rápido, mas as coisas são como são, né? Fato é que a gente tinha uma Selic de 14% pouco tempo atrás e agora já está em 9%, né? E vai continuar caindo 8%, 7%. Né? Isso não é imediato, mas gera um efeito extraordinário sobre o setor imobiliário, vai melhorar bastante o cenário de funding, né? E você tem uma série de oportunidades, tanto em bolsa quanto no segmento de fundos imobiliários, né? Então, ações de incorporadoras, de shoppings, mesmo de corretoras de imóveis, né? Você tem todo um universo aí em que dá para se posicionar para ganhar com esse movimento. Por enquanto, é um movimento que a gente chama de contrarian, né? Então, quem aposta no setor imobiliário hoje é tido como meio louco, né? Esse cara, que ele está nadando contra a corrente, né? Por quê? Justamente porque as capas do jornal que ditam o consenso, tá? Mas para você ficar rico, ganhar muita grana investindo, você precisa desafiar o consenso, por definição, né? Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ganhar o que todo mundo está ganhando, né? Então, de fato, a gente tem que nadar um pouco contra a corrente. Eu mesmo, não estou falando isso aqui só do ponto de vista teórico, no meu programa de riqueza permanente, eu tenho pesadas alocações em setor imobiliário, tá? De diversas maneiras. Então, é algo em que eu realmente acredito, tá? Eu acho que talvez, inclusive, a gente consiga captar as benesses desse movimento num horizonte até menor do que esse de 3 anos, né? Porque o mercado se move mais rápido do que a economia. Mas, do ponto de vista econômico, de fato, são os ciclos de 3 a 5 anos em que as manchetes do jornal vão mudar, né? Aí daqui a 3 anos ou 5 anos, na próxima live, Pierre, por favor, me lembre aí de ler alguma manchete de jornal, porque certamente a gente vai estar falando de, nossa, os imóveis em São Paulo estão super caros, os imóveis corporativos no Rio estão totalmente lotados, né? O que hoje parece um absurdo. Joia? A Renata pergunta aqui quanto aos impostos nos investimentos em ações. Esta cobrança se aplica aos dividendos ou somente na venda, né? Os dividendos, acho que talvez uma das únicas vantagens do sistema tributário brasileiro, né? Espero que nem o Meirelles nem o Temer mexam nisso, mas acho que realmente eles não vão mexer. Que a gente já paga muito imposto, né? Mas os dividendos especificamente não são tributados, né? Por quê? Aí faz sentido, né? Assim, a empresa já pagou um monte de imposto para gerar lucro, né? Ela pagou impostos
indiretos e impostos diretos, né? Impostos sobre a receita, quem é empresário, quem trabalha aqui em áreas mais ligadas ao financeiro, aí sabe disso, né? A empresa gasta boa parte do tempo pagando imposto, né? Aí imagina só, você pagou esse monte de imposto, chega lá no lucro, e aí tem que pagar mais imposto para distribuir dividendo, né? Imposto sobre imposto, né? Não faz sentido, tá? Então, de fato, quando você recebe o dividendo de uma ação que você comprou, esse dividendo é isento do IR, tá? A única exceção é o juros sobre capital próprio, que aí é uma idiosincrasia brasileira mesmo. Então, o JCP, as empresas, elas por decisões próprias decidem se elas vão distribuir o lucro via JCP ou via dividendos, né? Então, no caso do JCP, há 15% de imposto já retido na fonte, tá? Você já vai receber o líquido, né? Mas o dividendo realmente é isento, bota no bolso e monta lá a sua estratégia de geração de renda conforme o Ticiano falou. Legal? A Gabriela pergunta aqui quais os riscos ao investir em ações. Legal? Bom, Gabriela, tem vários riscos, né? Assim, e a história ensina, né? Se investir em uma ação ruim, a ação pode vir a valer zero, né? As ações lá das empresas do Eike Batista, né? Quase todas valem muito pouco hoje, né? Ou zero, né? Depende muito da história que vai acontecer com a empresa, tá? Em compensação, quando a gente fala de riscos do ponto de vista financeiro, às vezes, na linguagem do cotidiano, quando você fala de riscos, parece que é só para o lado ruim, tá? Mas do lado financeiro, quando a gente fala de riscos, a gente fala tanto do lado ruim quanto do lado bom. Então, a gente tem uma visão mais simétrica, assim, né? Mais imparcial da palavra risco, né? Por isso que até do inglês, né? Embora eu não goste muito de usar o inglês, mas ele é muito marcante no mundo financeiro, a gente fala de downside risks e upside risks, né? Ou seja, os riscos para o bem e os riscos para o mal, né? Então, como você falou assim, eu vou numa balada hoje à noite, né? Essa balada é arriscada? Ela é arriscada, por quê? Pode acontecer duas coisas, né? Você pode tomar mais tequila do que você planejaria e terminar a noite na privada, ou você pode conhecer o amor da sua vida, né? Então, são um downside risk, né? Vomitar no chão da balada, e o upside risk, conhecer o amor da sua vida, né? Então, os riscos são para o bem e para o mal. Então, quando eu falo que ações carregam muitos riscos, eu estou me referindo a isso, a esses riscos tanto do mal quanto do bem, tá? Mas aqui tem uma diferença importante, tá? Que é o seguinte: as ações, na média, carregam muito mais riscos positivos do que riscos negativos, tá? Ou seja, você tem muito mais a chance de encontrar a valorização da sua vida com ações do que de vomitar no chão da bolsa, tá? Por quê? Por um motivo matemático, né? Inquestionável, inequívoco. Se uma ação der errado, se você foi lá e investiu numa empresa do Eike Batista e virou zero, é isso que aconteceu, virou zero. Não virou -1, -2, -3. Você, na pior das hipóteses, vomitou tudo que estava no seu estômago, tá? Mas você não consegue vomitar bile com ações, tá? É isso. Você perdeu o dinheiro que você investiu. Essa é a pior hipótese possível. Mas, se em vez de investir na empresa do Eike, você investiu na empresa do Jorge Paulo Lemann, né, Ambev, 10 anos atrás, você está hoje milionário. Né? O que eu quero dizer? Você pode perder no máximo 100% com investimento em ações, mas você pode ganhar 200%, 500%, 1000%, 10.000%. Tá? Não tem limite para o quanto você pode ganhar se você acertar a empresa na qual você está investindo. Né? E por isso que a gente tem uma equipe aqui de mais de 30 analistas que estão dia e noite mergulhados nas empresas, né? Não é que a gente acerta sempre, mas a gente está mergulhado nas empresas para tentar encontrar essas empresas que são as Ambevs do futuro e fugir das empresas do Eike. Né? E, felizmente, acho que a gente tem acertado bem mais do que erra. Né? Mas é isso, basicamente.
os riscos que você carrega são para o mal e para o bem, só que os riscos para o bem são ilimitados e os riscos para o mal são limitados. Legal? Juliano Pedrosa. Me disseram que a poupança é melhor que o Tesouro Direto porque a poupança não tem imposto de renda. Isso é verdade? Tá? Assim, não é verdade que a poupança é melhor que o Tesouro Direto. Não sei quem te disse isso. Tá? Assim, eu estou te dizendo que não é verdade também, então depende do quanto você confia nessa pessoa, quanto você confia em mim, né? Às vezes a pessoa é muito mais bonita que eu, te disse isso pessoalmente, né? Eu estou te falando na live, então talvez você possa levar isso em consideração. Vou te dar uma opinião técnica, né? Assim, a poupança, ela te paga, sei lá, 6% ao ano mais TR, né? Ela é trucidada pela inflação e logo, com a Selic caindo, a rentabilidade da poupança vai cair também, né? De acordo com a regra lá que talvez uma das poucas coisas que o Guido Mantega fez direito lá quando ele era ministro da Fazenda, né? Então, assim, a poupança tem um rendimento extremamente limitado, ela é uma herança do Brasil, sei lá, pré-história do Brasil, né? Inclusive, quando a poupança foi concebida, né, por Dom Pedro II, ela foi concebida numa ideia extremamente limitada, micro, né? Uma forma de financiar pequenos e médios negócios, e depois virou esse bicho enorme, né? O brasileiro acha que investir na poupança é seguro, confiável, etc., mas na verdade está perdendo muito dinheiro investindo na poupança, né? Agora, com essa bagunça que estava o país, as pessoas ainda não conseguiam enxergar no bolso, né? Porque assim, uma coisa é você enxergar, você entender uma ideia, outra coisa é você sentir no bolso. Então, acho que muitas pessoas ainda não conseguiram enxergar o quão ruim é a poupança para o seu bolso, né? Isso começou a acontecer com mais afinco ainda nos últimos meses, tanto que você acompanhar aí fenômeno de muitos saques da poupança, né? Migração de recursos que estavam na poupança para fundos de investimento, né? Que a Luciana Seabra estuda, para o Tesouro Direto, que a Marília analisa, para as ações que o Bruce acompanha, para os fundos imobiliários do Daniel Malheiros, né? Para as vacas leiteiras lá da Ariane e do Sérgio. Então, o pessoal está saindo da poupança e indo para investimentos que são muito mais rentáveis, né? Então, não é, inclusive, nenhuma briga. O Tesouro humilha a poupança, tá? Mas não é só o Tesouro, não. Tem vários investimentos melhores que a poupança, né? Inclusive, assim, é irracional ter dinheiro na poupança do ponto de vista de investimento. Se é um dinheiro que você está guardando lá para gastar daqui meia hora, né? Para gastar mês que vem, etc., mesmo assim teria um fundo DI de alta liquidez que valeria mais a pena, mas enfim, isso não é investimento, né? Se você quer investir com um propósito, com um objetivo específico, né? Seja ele de médio ou longo prazo, a poupança definitivamente não é sequer uma alternativa para você, tá? Não faz sentido algum, né? Então, de fato, tire seu dinheiro da poupança, se você é um investidor, coloque pelo menos no Tesouro Direto e comece a olhar também essas outras classes de ativo, né? Eu dei exemplo aqui dessa estratégia combinada de geração de renda, há outras estratégias das quais a Empíricos fala cotidianamente por meio dessas newsletters diárias ou semanais, mas não fique com dinheiro na poupança não, né? Inclusive a gente nem analisa a poupança porque não tem o que analisar, é ruim, tá? Não faz sentido, tá? E temos tempo para uma última pergunta, pode ser? O Daniel Tesouro pergunta aqui do ouro, né? O que eu posso falar sobre o ouro como investimento, né? Também é uma dúvida comum que a gente recebe aqui, né? O ouro é tipicamente um instrumento de proteção, tá? Como investimento, né? Assim, como joia, acho que ele é tudo menos proteção, né? Quando você dá ouro de presente, você, talvez até seja psicologicamente proteção, mas não vou entrar em conversas psicanalíticas, pelo menos não antes do happy hour, né? Mas do ponto de vista de investimento, o ouro é de fato proteção, né? Você compra ouro para se proteger de alguma crise, principalmente de algum problema lá fora, né? Faz sentido comprar ouro para um investidor que
que tem um pouco mais de dinheiro investido, né? Ele é uma forma de proteção, não é a única, mas ele costuma se valorizar bastante em cenários de muita crise, né? Ou de muita inflação. Tá? Acho que faz sentido ter um pouquinho de ouro na carteira como proteção, mas também não é um investimento mainstream, né? Você, nossa, eu quero comprar tudo em ouro, tal, tirar foto aqui, né? Não faz sentido não, tá? Mas ele tem de fato essa função de proteção, né? E, bom, vamos fazer aqui um bônus então, né? Uma última dúvida aqui do André Viola, né? Se é uma boa hora de variar o portfólio com fundos de multimercado, né? Bom, depende um pouco de quanto você tem investido, né? E de quanto essa posição em fundos multimercado pode se confundir com as suas outras posições, tá? Assim, se você já está montando uma carteira multiativos, vai ter uma redundância, entende? O gestor de multimercado pode estar fazendo uma coisa muito parecida com o que você está fazendo. Então, você vai achar que está diversificando, mas na verdade está meio que fazendo a mesma coisa e pagando uma taxa para o gestor. Há excelentes gestores de multimercados, há péssimos gestores. Há fundos multimercados com taxas altas e outros taxas baixas, né? A Luciana fez um trabalho maravilhoso, né, e ainda faz continuamente, mas levantando todos os principais fundos multimercados acessíveis à pessoa física, indicando expressamente quais são os melhores, né? Então você consegue acompanhar também esse tipo de recomendação no relatório de fundos da Luciana Seabra, né? E ela fala disso também na newsletter de quarta-feira, tá? Então, assim, boa hora, né? Depende um pouco da sua estratégia, né? Não tenho, assim, até um momento, não sei se é o melhor, porque os fundos multimercados subiram muito, né? Acho que assim, ficou um pouco mais seletivo agora, porque eles sobem muito quando a Selic cai e depois se a Selic se estabiliza ou começa a subir, normalmente eles têm mais dificuldade de rentabilizar, tá? Então, assim, de momento por momento, eu não sei se é a melhor hora, né? Mas tem gestores excepcionais que conseguem ganhar dinheiro em variados cenários, né? Então essa seria a resposta mais completa que eu posso dar aqui nessa live. Se você quiser mais informações sobre fundos multimercados, outros tipos de fundos, etc., assine lá o relatório da Luciana, ou se você quiser conhecer ainda de um jeito mais um flerte ali, né? Acompanhe as newsletters de quarta-feira que são gratuitas, que ela vai saber te explicar muito mais detalhes sobre fundos do que eu. Legal? Então acho que é isso. O pessoal aqui está dando bronca em mim já. Renzão aqui querendo tomar o vinho dele no happy hour. Então vou liberar todo mundo aqui. Muito obrigado pela participação. Espero que as respostas tenham ajudado de alguma forma, né? Se você está aprendendo ou já é um investidor com um pouco mais de experiência, é um prazer para a gente contribuir de alguma maneira aqui para a sua formação, para que você faça melhores investimentos. E como eu disse, né, assim, você que estava aqui acompanhando o live, dedicando parte da sua sexta-feira, praticamente fim de semana a isso, eu tenho convicção de que você consegue colher frutos diretos aí a partir desse investimento que você fez, né, de querer aprender, de se interessar, de ter curiosidade. Em última instância, como eu falei, né, ali no caso do investimento em ações, né? Você vai aprender mesmo botando o dinheiro para funcionar, né? Então, vai lá, Tiziano, monta a tática de renda, né? Invista em ações, invista em tesouro, tira o dinheiro da poupança, faz, né? O PR, né? Investe num fundo imobiliário, numa incorporadora. É assim que você vai aprender e é assim que você vai ganhar dinheiro. E se perder algumas vezes, vai ganhar mais do que perder e no todo dá certo, né? Faz sentido, vale a pena. Legal? Brigadão, a gente vai fazer isso mais vezes. Se quiserem mandar mais dúvidas, fiquem à vontade, que a gente tem uma equipe aqui preparada para responder essas dúvidas. E acompanhem as newsletters, lá o Day One do Felipe, as newsletters semanais, que a gente tem um prazer enorme de conversar com você. Aí, como eu disse, mais de 1,6 milhão de leitores que acompanham a Empíricos. Esse número está crescendo rapidamente todo mês. Valeu, um abração, um bom final de semana e até a próxima.